Hoje a gente vai começar a live com música. Vamos ouvir uma musiquinha enquanto o pessoal tá chegando aí. A gente vai falar sobre meditação, mas hoje é sexta-feira, a gente tá com o clima aqui bem animado, né? E aí? Quem é que tá pronto para entender um pouquinho mais, pronto ou pronta para entender um pouquinho mais sobre a meditação Mindfulness? Vocês devem estar, todo mundo aí, morrendo de curiosidade para saber por que eu escolhi falar sobre Mindfulness. Então, tem um motivo. Oi, Lília, tudo bem? Lília, nossa meditadora, que tá aí com avanços maravilhosos. Muito bom, né, Lília? Muito bom. Fico super feliz de saber que você tá descobrindo, assim, esses benefícios, né? Vamos ouvir a musiquinha aqui, enquanto o pessoal vai chegando. E aí eu sei que vai ficar gravado, vai ter gente assistindo depois. Eu sempre procuro deixar gravado, né? Eu sempre digo também que o ideal é que vocês assistam ao vivo, porque às vezes eu não consigo deixar gravado, às vezes o Instagram não salva. A gente tá até com 2 lives que eu fiz com o Jack que a gente não conseguiu postar ainda, porque quando vai publicar tá dando um erro, um bug do próprio Instagram. Então é o seguinte, né? Ouvindo essa musiquinha, lembrando que hoje é sexta-feira, o que acontece com a nossa mente, né? A nossa mente, ela nos sabota. A nossa mente, ela mente pra gente. Então, por que a meditação ela é importante? Porque ela limpa, né, esses pequenos enganos que a mente traz. Ela ajuda a gente a se sentir plena, a se sentir pronto pro dia, pronta para viver, porque ela limpa esse ruído interno ruim que a mente traz. Então hoje, sexta-feira, dia de ouvir música e dia de entender que meditação tem tudo a ver com música. Meditação não é só para quem fica lá zen, sentadinho e tal. Eu sou super agitada, eu gosto de cantar, de dançar, de sair, de ir à praia, de tudo isso, mas eu sei que a gente precisa de um momento para relaxar. E essa música é muito legal porque ela fala sobre isso, né? Que para quem tem fé, a vida nunca tem fim e que você precisa de um lugar para relaxar. Então vamos lá, vou tirar a música agora pra gente começar a trabalhar, tá? Eu quero que vocês, por favor, peguem esse aviãozinho que tem embaixo da tela e enviem a live aí para algumas pessoas que vocês queiram convidar para participar aqui com a gente, tá bom? E vou perguntar uma coisa para vocês. Vai enviando aí no directzinho. Esse livro aqui é o Atenção Plena, o Mindfulness. Esse livro é o livro que a gente vai usar como referência para nas próximas sextas-feiras a gente bater esse papo aqui sobre meditação. Ele é um livro que ensina a fazer a meditação diária, então eu vou precisar passar alguns conteúdos diariamente para vocês também, tá? Por que eu estou falando sobre isso, sobre meditação? Porque um monte de gente me pediu ajuda. Alguém aqui já viu esse livro em algum lugar? Atenção Plena, Mindfulness. É o livro do Mark Williams e da Dani Penman. Alguém aqui digita aí para mim sim ou não, por favor. Se alguém já leu esse livro, se tem esse livro, digita sim ou não, por favor, para eu saber. Por que eu estou perguntando isso para vocês? É importante eu saber se vocês têm ou não o livro. Quem não tiver o livro não precisa se preocupar em comprar. Quem puder comprar é ótimo, né? Claro que é sempre bom, porque livro nunca é demais quando ele é bom, né? Nem todo livro é bom, tá, gente? Só pra deixar isso bem claro, eu sempre falo isso. Você não tem que ter compromisso com leitura ruim, tá? Sempre ensinei isso aos meus alunos. Ah lá, a maioria não tem. A Malu tá dizendo que não tem, a Lília não tem, a Marilda não tem. Eu vou resolver isso pra vocês. Quem não quiser comprar ou não puder comprar, não precisa. Eu vou dar um jeito de vocês terem o conteúdo do livro. Eu vou explicar como vai ser, tá? Eu sempre falei para os meus alunos, voltando a essa história dos livros, que você não tem que ter compromisso com leitura ruim. Você tem que ler aquilo que te faz bem, aquilo que te faz, aquilo que te traz bem-estar, aquilo que faz você se sentir conectado com você e com a leitura. Aquele livro que você tem que se esforçar, que você empurra aquela leitura, que você já não aguenta mais, aí todo dia você pega aquele livro, deixa eu ler pelo menos uma página que eu tenho que acabar esse livro. Não, não tem que acabar o livro, você tem que largar ele e pegar outra coisa que te traga interesse. É por isso que nós criamos uma geração que não gosta de ler, né? A maioria dos brasileiros não leem, porque desde a época da escola a gente era obrigado a ler aqueles livros que para uma criança eram cansativos, né? Que são os clássicos, né, de Machado de Assis, que é fantástico, mas para uma criança de 11 anos, numa idade que ele está saindo da infância para entrar na adolescência,
ler Memórias Póstumas do Brás Cuba, como é que é o nome daquilo? Lucila. São livros que são clássicos, mas que não despertam o interesse da leitura. Então, não tenham compromisso com leitura de que é obrigado a ler aquele livro, mesmo o livro sendo ruim. Leia aquilo que te dê prazer. E esse livro aqui, ele é muito prazeroso de ler. Acontece que vocês não têm. Então, eu vou resolver isso da seguinte forma. Eu vou trazer todos os dias para vocês aqui um pouquinho do conteúdo para meditação. Eu vou colocar isso, essa é a novidade que eu disse lá nos stories lá do Jornal Nacional que a gente tinha para live. Eu criei o canal do Telegram para isso, para a gente se comunicar melhor, né? Não dá para fazer grupo, porque se eu fizer grupo, vocês vão começar a mandar as dúvidas por lá e eu vou ficar com 2 canais de comunicação, o direct e o canal do Telegram, o grupo do Telegram. E aí eu não vou conseguir responder. Eu sei porque eu já tive essa experiência, às vezes vocês mandam coisas aqui no direct, eu demoro um pouquinho para responder, então o melhor é eu colocar tudo lá no canal do Telegram. Pessoal, quem tem Telegram já, aplicativo, sim ou não aí para mim, por favor? Digitem aí para eu saber sim ou não quem tem Telegram e quem não tem Telegram, tá? Bom, então, pelo canal do Telegram, eu vou disponibilizar as informações do livro. Quem não tem o canal, eu vou explicar como que faz para ter, tá? Digita aí para mim, por favor, quem já tem o aplicativo do Telegram. Ah, que bom, a Malu já tem, legal. É bom saber que vocês já estão, assim, se familiarizando com essas ferramentas. A Lília não tem, a Marilda também não tem, mas é simples, tá, gente? É só você ir aí no teu celular e coloca lá na tua busca de aplicativos, no caso do iPhone, a Apple Store, mas se você tem Android, aí eu não sei qual o nome, mas você vai lá e localiza o Telegram. E pelo Telegram eu vou enviando os conteúdos do livro. Você não precisa ter vários canais no Telegram, você pode ter o nosso e alguns outros que você queira ter. O Telegram não é um aplicativo que as pessoas usem tanto para se comunicar como o WhatsApp. Sua família não vai ficar te mandando mensagem pelo Telegram, é muito difícil isso acontecer. Mas no mundo corporativo, para a gente enviar material, para eu enviar PDF para vocês, áudios, tudo isso é melhor pelo Telegram. Por isso que eu criei o canal, tá? E aí vamos lá, vou explicar para vocês agora por que eu escolhi esse livro, tá? Bom, primeiro, porque a gente vai fazer um estudo dele, ele tem 12 capítulos. Só que a gente não precisa fazer o estudo aqui dos 12 capítulos, porque eu vou resumindo para vocês, ao invés de fazer um capítulo por semana, porque demoraria muito. Se a gente for fazer um capítulo por semana, a gente vai levar 12 semanas, o que dá um total de 3 meses. Então demora muito. Entre outubro e novembro eu quero disponibilizar para vocês um curso gratuito também para vocês aprenderem algumas coisas sobre o despertar. Então se eu ficar travando vocês só no livro, a gente não avança para outras coisas, tá? Então eu vou acelerar isso e eu consigo fazer para vocês no programa que o livro propõe, que são 8 semanas ao invés de 12, que é um capítulo por semana, tá? Então vocês não vão perder nada, pode deixar. Então eu vou explicar primeiro, que é o que a gente traz muito aqui no capítulo 1 com o próprio livro, por que a gente precisa entender que a meditação faz parte do processo de despertar. Eu até falei isso hoje em algum story desses aí que eu fiz hoje, eu falei sobre isso, que quando os espíritos, que são os nossos mentores, começaram a preparar a gente para esse momento que ia acontecer, que é o do despertar da transição planetária, eles sempre falaram da meditação. Quem viu a live ontem aqui? Alguém estava na live de ontem? Quem estava, digita aí pra mim. Pra eu saber quem estava na live de ontem. A Lília estava, que eu me lembro, mas ela, na segunda parte, eu não sei se ela conseguiu entrar, porque depois a gente conseguiu voltar, mas aí nem todo mundo conseguiu voltar. Quem não conseguiu voltar na live de ontem, que eu fiz com a Tássia, falando sobre o despertar da consciência, inclusive, nós conseguimos voltar, finalizamos uma parte do que a gente tinha para falar, mas caiu de novo, e eu coloquei aí no Instagram, tá? Depois vocês podem olhar lá no meu feed, no meu perfil, tem lá o final da live, assim, a segunda parte. Mas tem bastante coisa que deu pra gente pegar, acho que tem uns 20 minutos de gravação lá, mais ou menos. A Marilda estava também. Então, o que acontece, né? A Tássia, ela começou a meditar por causa das reuniões que ela conseguiu ir. Ah lá, na segunda parte eu assisti depois, a Lília falando. A Malu vai assistir depois, legal. Assiste sim, Malu, ficou muito boa a live. E nessa live de ontem, a Tássia contava que quando ela começou a frequentar as reuniões espíritas na minha casa, ela começou a despertar para essa coisa da meditação. Porque eles sempre falam que a meditação é importante.
Por que a meditação é importante? Porque a gente vive sendo levado o tempo todo. Deixa eu olhar a hora para falar em ser levado, né? Porque senão o Instagram me leva para fora quando der 1h. Já são 12:10. Então, olha só. A nossa vida, ela vai levando a gente numa série de movimentos que é tudo muito automático. Então, para você saber qual a tua missão verdadeira aqui nesse mundo, é muito difícil, porque você precisa ouvir uma voz interna. E o que acontece é que a gente fica se prendendo a uma missão assim, a minha missão é ser advogada, a minha missão é ser professora, a minha missão é ser engenheira, é ser médica, mas o que a tua essência mesmo veio resolver aqui não tem nada a ver com a profissão que você vai exercer às vezes. Às vezes tem e às vezes não tem. Só que nós somos educados. Oi, Val, tudo bem, querida? Bom dia, boa tarde, né? Já são mais de meio-dia aqui, eu não sei em que lugar do Brasil você está. E a gente tem uma noção, pela educação que a gente tem, que a gente precisa descobrir qual é a tua missão profissional. E não se trata disso, na verdade. Preste atenção quando você se apresenta para alguém, né? Você fala assim, oi, tudo bem? Eu sou a Heloísa, eu sou médica, pediatra, trabalho no hospital tal. Você não fala quem é você em essência, a gente perdeu isso, sabe? Antigamente as pessoas... a Val tá dizendo que ela está em São Paulo, legal. Então já é boa tarde, Val. Antigamente as pessoas se apresentavam e falavam assim, eu sou a Heloísa Macedo, filha do senhor fulano Macedo, da senhora fulana Macedo. As pessoas se apresentavam com a sua árvore genealógica, falavam quem era a sua família. Ainda era um pouquinho melhor do que hoje, que a gente só fala da profissão. A gente ignorou a ancestralidade, a gente ignorou quem a gente é em essência. Ninguém fala, eu sou a Leandra, mãe de 2 meninas maravilhosas, meu marido é um cara super bacana, eu moro numa cidade que eu amo. As pessoas não falam assim, né? E quando a gente começa a despertar a consciência, a gente começa a entender quem a gente é de verdade. E a meditação, ela proporciona isso, ela acelera isso. Por isso que ela é tão importante. Eu esqueci de colocar aqui o comentário fixado, né? Eu vou ver se eu consigo digitar aqui agora. Enquanto isso eu vou falando com vocês. Não consigo. Bom, enfim, ele não quer abrir. Enfim, então a meditação é super importante por isso, tá? Pra gente conseguir se conectar com a nossa verdadeira essência. Lembrando sempre a vocês que nós somos e temos dentro de nós fragmentos do divino Deus. E quando a gente medita, isso vem despertando numa intensidade muito maior. A gente consegue se conectar melhor com o todo, a gente tem mais tranquilidade, e é isso que a gente vai ver nesse capítulo 1, que a gente vai falar sobre ele agora, tá? O nome do capítulo 1 é Correndo Atrás da Própria Cauda, para ver como tem tudo a ver com o que eu falo aqui para vocês, que a gente vive correndo atrás da própria cauda. Isso mesmo, Malu, a nossa mônada, exatamente isso. Que bom que vocês estão evoluindo aí, caminhando no aprendizado, fico super feliz. Olha só, o livro, lembrando que eu não vou ler o capítulo todo, tá, gente? Porque não dá. Mas eu vou ler trechos dele e depois eu vou disponibilizar esses trechos para vocês lá no canal do Telegram. Tem um detalhe. Eu poderia disponibilizar para vocês... Você que me ensinou, legal, Malu, muito bom. Eu poderia disponibilizar para vocês o PDF do livro. Eu tenho esse livro em PDF, tá? E eu poderia compartilhar com vocês. Mas eu tô num drama de consciência por isso. A semana inteira eu só penso nisso. Por quê? Porque, assim, eu trabalho pra caramba, né? Eu também tenho livros que eu escrevi. E eu acho que, assim, eu não me incomodaria que o que eu escrevo fosse publicado e compartilhado livremente através de PDFs. Eu não me incomodaria. Mas eu não conheço esses autores, o Mark e a Dani. Eu não sei se eles se incomodariam, eu acho que é uma falta de respeito eu pegar o que eles talvez tenham levado meses escrevendo e compartilhar gratuitamente sem saber se eles me autorizariam para isso, entendeu? Então, assim, eu tô num drama de consciência a semana inteira. Eu tenho o PDF do livro, eu poderia dar para vocês gratuitamente, mas eu não sei se isso seria uma atitude lícita ou ilícita da minha parte. Se seria uma espécie de... traição com o trabalho do outro, falta de respeito com o trabalho do outro, pirataria, né? Até crime, né? Então eu não quis compartilhar o livro lá no canal do Telegram por isso. Então, ao invés de compartilhar o livro, eu vou compartilhar com vocês a parte mais importante, né? Como eu tô lendo aqui só a parte mais importante,
eu vou compartilhar para você, não que o restante não seja importante no capítulo, mas pro contexto do que a gente quer, que é aprofundar o conhecimento da meditação, a parte mais importante eu vou disponibilizar para vocês, que é o que eu tô falando aqui, tá? Então eu não vou ler o capítulo inteiro, eu vou trazer para vocês o que tá assim, olha, grifadinho, né? Porque eu já li esse livro já há mais tempo, então tem um monte de coisa grifadinha, e eu vou trazendo para vocês e explicando. Esse livro acompanha um CD de meditação. Eu vou procurar uma maneira de colocar pelo menos alguns áudios lá no canal do Telegram para vocês, para não piratear o CD também, tá? Vamos ver o que eu consigo para a gente respeitar o trabalho, a individualidade do outro e caminhar com o nosso trabalho de autoconhecimento também, de maneira que fique bom para todo mundo, tá bom? Um dia eu vou ter os meus áudios de meditação gravados, mas ainda não tenho. Então, quando eu tiver, vocês vão ter acesso gratuito sem problema. A Malu tá dizendo que vai ter que sair. Poxa, Malu, que pena. Depois você entra lá no Telegram, tá? Pra ver o que você pega de material por lá. Vamos lá. Bom, o livro diz o seguinte, que existem profundas fontes de tranquilidade dentro de todos nós, embora nós estejamos confusos e cansados demais para perceber. É interessante isso, né? Porque como a nossa vida vai nessa rotatividade muito intensa, a gente chega a um ponto que a gente não consegue perceber o sutil. E a informação espiritual, ela vem no sutil. Tem até uma frase que eu anotei aqui essa semana, que a meditação, ela ajuda você a encontrar a paz e o contentamento nessa época, e aí chama de época frenética que a gente está vivendo. Algumas pessoas estão numa época que não é frenética, porque estão fazendo isolamento, ainda estão em casa, ou reduziram o ritmo de trabalho, ou ficaram desempregadas, infelizmente. Enfim, aconteceram coisas adversas nos últimos meses. Mas algumas pessoas estão num ritmo frenético que não percebe a si mesmo, porque não se dá esse tempo, tá? E aí, olha que interessante. Por que esse livro me traz dados que eu posso passar para vocês? Temos estudado esse assunto por mais de 30 anos na Universidade de Oxford e em outras instituições ao redor do mundo. Eu sou uma das pessoas que tem estudado esse assunto também, já faz tempo que eu estudo sobre meditação. Eu tive um negócio em sociedade com um chefe de cozinha internacional especializado em crudivorismo. O crudivorismo, ele não come nem o que o vegano come, né? Ele come cru. Ele é crudívoro, ele come verduras, hortaliças, frutas, legumes, tudo de preferência cru. Às vezes eles comem um feijão, aí tem que cozinhar, mas é muito raro, comem alguns cereais que tem que cozinhar, mas a maior parte da alimentação deles é crua. E quando eu comecei a fazer esse trabalho com ele, já há alguns anos atrás, eu percebi a importância da meditação, porque eles se preocupam na conexão com o corpo, o alimento, a natureza, a forma de vida sustentável, e eles meditam muito. Oi, Lu, tudo bem? E somado isso com o conhecimento que a espiritualidade trazia pra gente, a gente começou então esse movimento da meditação. Por isso que também eu propus a vocês da gente se reunir hoje meio-dia, mesmo sendo sexta-feira, mesmo sabendo que é um dia que vem menos gente, vai vir quem tem interesse em aprender a meditar, em aprofundar esse conhecimento. É isso que a gente tem que ter em mente. E para essas pessoas vai ser muito útil o que a gente está colocando aqui. Então, devido a esses estudos aí, com mais de 30 anos na Universidade de Oxford e em outras instituições ao redor do mundo, esse trabalho descobriu o segredo da felicidade sustentada e os meios de enfrentar a ansiedade, o estresse, a exaustão e até mesmo a depressão. Por isso que é tão importante assim meditar. Porque olha quanta coisa você consegue eliminar, você consegue resolver, você consegue amenizar no seu dia a dia. São coisas que vão te fazendo muito mal ao longo do tempo, né? E na nossa cultura ocidental, infelizmente, nós não somos ensinados a meditar. Eu já falei isso em alguns stories aqui, um monte de gente me respondeu que concordava, me enviou no direct depois e tal, que eu acredito que a meditação, assim como práticas de yoga, deveriam ser ensinadas às crianças na escola. Porque nós teríamos uma sociedade melhor, teríamos pessoas mais concentradas nos estudos, pesquisadores, indivíduos voltados para a ciência, coisa que no nosso país é muito pouco que a gente tem. E a gente teria uma sociedade um pouco mais equilibrada emocionalmente também, isso eu não tenho a menor dúvida, tá? E por que o Mindfulness foi o sistema que eu escolhi para compartilhar com vocês? Tem um motivo, né? Existem várias linhas de meditação. Por exemplo, tem um monte de gente... Quem conhece a Monja Coen aqui, digita eu, para eu saber quem já ouviu falar na Monja Coen.
A monja, ela traz pra gente um sistema de meditação baseado no Zen budismo. Vocês conhecem ela? Digita eu aí para eu saber quem conhece a monja, por favor. Ela traz pra gente um sistema de meditação baseado no Zen budista. A Val, eu acho que a Val já tinha até falado que conhece a monja antes pra mim. Acho que a Val até foi uma das sugestões dela lá naquela caixinha quando eu perguntei sobre as lives. Aí, a Marilda, a Lília, a Adriana, legal, que bom que vocês conhecem. O sistema de meditação do Zen budista é um sistema que você fica conectado em silêncio, conectado com você, às vezes de frente para uma parede, de olhos abertos, e você não permite que os pensamentos entrem em você. Você blinda tudo, tá? Você tem que ficar zeradinho ali. A Adriana tá falando, isso é verdade. Na cozinha, levamos o que está na alma para a comida. Exatamente, Adriana. A nossa conexão com o alimento, ela é muito forte, tá? É interessante até a gente falar sobre isso, porque existe uma coisa com a comida e o ser humano que tem a ver até com a memória afetiva. Algumas pessoas, quando crescem na fase adulta, o médico fala, você não pode mais beber leite. O leite não faz bem para sua saúde, você está com uma hipercalcificação, ou você está com intolerância à lactose, sei lá, alguma coisa assim. E o médico fala, olha, você não pode mais beber leite. E quando eu tive esse trabalho do crudivorismo que a gente fazia, era incrível o número de pessoas que relatavam pra gente, a gente lidava com muitas pessoas em transtornos alimentares, a dificuldade de abandonar o leite. E o Elias, que era esse meu sócio, que é um sábio assim da culinária crudívora, um chefe magnífico, e é um terapeuta também especialista na medicina chinesa, ele dizia o seguinte, que o problema de tirar o leite da alimentação da maioria das pessoas é que ele tem memória afetiva. Você se lembra do cheirinho do mingau que a sua mãe preparava quando você era criança, do cheirinho do bolo de chocolate no domingo à tarde que a sua mãe preparava quando você era criança. Você se lembra daquele café com leite quentinho que você tomou em determinada viagem. Você se lembra do chocolate quente que você tomou num dia de frio na serra. Então, tudo isso traz memória afetiva e a memória afetiva faz com que seja mais difícil você abandonar certos alimentos. E a gente vai ver que isso tem tudo a ver, e eu vou explicar mais adiante aqui, dentro dessa live ainda, isso tem tudo a ver com a dificuldade de meditar também. É incrível como o nosso corpo ele é todo conectadinho e a gente não tem ideia, a gente não se conhece, gente. Infelizmente, a gente não se conhece. Por que o nome do nosso trabalho é o Despertar que Cura? Eu sabia que tinha que ser o despertar, mas eu não sabia que despertar seria. Isso foi ano passado, nem se falava muito nessa palavra despertar ano passado. E o meu marido falou, tem que ser o despertar que cura. Porque o nosso propósito nas reuniões que a gente faz em casa são reuniões de cura para as pessoas que precisam de ajuda, que estão doentes com algum tipo de enfermidade. E quando você conhece tudo isso que eu trago aqui para vocês, quando você se conhece, quando você se interioriza, quando você faz expansão de consciência, quando você entende tudo o que está acontecendo ao seu redor e se entende como parte do todo, você se cura. Você dificilmente vai ficar doente. Aqui em casa a coisa mais difícil, sei lá, quando que alguém fica doente, acho que nem fica. A gente não é imortal, né? Em algum momento a gente tem algum problema de saúde, uma rinite, alguma coisa assim, mas as doenças crônicas, como crise de ansiedade, depressão, esse tipo de doença, a gente não precisa ter. Oi, Adriana, tudo bem? A gente não precisa ter, sabe? A gente pode viver em plenitude, em harmonia. Então, vamos lá. Por que eu escolhi o Mindfulness? Exatamente por isso. Vou ler para vocês o trecho do livro que fala sobre isso. Com o objetivo de ajudar pessoas que sofriam de crises repetidas de depressão e superar doenças, os estudos foram concluídos. E ficou clinicamente comprovado que essa prática, agora atenção a isso, reduz à metade o risco de reincidência em pacientes que já tiveram as formas mais debilitantes de doenças, como depressão, ansiedade, tudo isso. É tão eficiente quanto o tratamento com antidepressivos, só que sem os efeitos colaterais. Entende como é importante você se conhecer, você se conectar? Isso, além de você fazer um bem incrível para a sua vida, para a sua saúde, tô adorando ver esses coraçõezinhos subindo aí, sinal que vocês estão entendendo tudo que eu tô falando. Gente, continua com o dedinho nos corações para eu saber que vocês estão entendendo tudo que eu tô passando aqui.
Além de você trazer todos esses benefícios para você, para sua saúde, para o teu eu interior se comunicar com o teu eu superior, você ainda pode ajudar a sua família, porque você começa a ensinar as pessoas que você ama a praticar a meditação também. E aí, olha aqui, ó. Na verdade, é tão eficaz que passou a ser um dos tratamentos mais recomendados pelo Instituto Nacional de Excelência Clínica do Reino Unido. Percebe como não é uma coisa banal? Tem aprofundamento científico de pesquisa para isso. Eu não estou falando para vocês uma coisa que eu acho. Sempre digo isso aqui. Nada do que eu falo aqui é o que eu acho. Mesmo que eu tenha aprendido em um curso, em um seminário, alguma coisa, eu trago para vocês coisas que eu validei com os nossos mentores espirituais. Nada aqui é colocado por acaso, tá? E aí, olha isso aqui, ó. Com o tempo, a atenção plena provoca mudanças de longo prazo no estado de humor e nos níveis de felicidade e bem-estar. Estudos científicos mostram que, na prática, a atenção plena não só previne depressão, como afeta positivamente os padrões cerebrais responsáveis pela ansiedade, pelo estresse do dia a dia, fazendo com que, uma vez instalada, essa condição se dissolva com facilidade. Por que eu estou falando isso para vocês também? Eu estudo muito a relação do cérebro com o comportamento humano por causa do meu trabalho, né? Eu sou uma especialista em marketing digital. Algumas pessoas que já seguem aqui há mais tempo sabem que eu trabalho mesmo com internet marketing. Eu tenho uma empresa disso. E nesse negócio, eu preciso sempre entender a relação do cérebro do consumidor com as marcas. E aí, olha só, né? Quando eu fui estudar neurociência, eu descobri que o nosso cérebro, ele realmente atrofia ao longo dos anos, ele encolhe. Ele perde massa, porque ele é feito em maioria de água, ele perde massa, e por isso que a gente vai perdendo a capacidade cognitiva, a capacidade de raciocínio rápido, os reflexos. Isso tem tudo a ver com o envelhecimento do corpo e do cérebro. Só que a meditação, ela blinda o teu cérebro desse envelhecimento. E a meditação pelo mindfulness, por exemplo, tem uma meditação que é a meditação do coração, que ela expande amor, bondade, conexão com o todo, tudo isso. Eu poderia trazer ela para vocês? Poderia. Mas nesse momento que você está passando por esse despertar, eu acho que é mais importante a mindfulness, que traz essa conexão do eu interior para você. Primeiro você tem que se descobrir, se amar, se entender, se reconhecer, né? Para depois você poder pensar em expandir amor para alguém. Primeiro esse amor tem que ser conectado internamente, né? E por isso que eu trouxe isso também. Porque previne do Alzheimer, previne de Parkinson, de doenças que são degenerativas, que ao longo do nosso processo de envelhecimento elas vão acontecendo. Então, por exemplo, eu não conheço uma pessoa de 30 anos que sofra de Alzheimer. Eu não conheço, deve existir, mas eu não conheço, tá? Porque nada é impossível. Mas a grande maioria, acima dos 50, 60, 70, começa a apresentar pequenos sinais e quando vê, ele se instalou na pessoa. Então, na idade que você estiver, não importa qual seja a idade, é importante que você inicie o processo de meditação, de autoconhecimento, para você se proteger de tudo isso, tá? E aí vem aqui os benefícios da meditação na atenção plena. A ansiedade, a depressão, a irritabilidade diminuem com sessões regulares de meditação, tá? A memória melhora, olha que interessante, a memória melhora. E as reações se tornam mais rápidas e o vigor físico e mental também. Os meditadores regulares têm relacionamento melhor e mais gratificante. Estudos feitos no mundo todo comprovam que a prática de meditação reduz os principais indicadores do estresse crônico, incluindo a hipertensão. A meditação é eficaz também para reduzir o impacto de doenças graves como câncer e pode auxiliar no combate à dependência de drogas e do álcool. Quem conhece instituições que fazem trabalho sério de combate ao uso de drogas, né, que faz aquela desintoxicação de pessoas que são dependentes químicas, sabe que em todos esses lugares a prática de meditação é fundamental. Não pode deixar de praticar a meditação, tá? Pessoal, se vocês estão acompanhando, digita ok, digita que tá bom, que vocês estão gostando aí, que tá tudo indo bem, para eu saber. Para mim é importante saber que vocês estão acompanhando e entendendo, tá? Quando vocês ficam assim muito caladinhos, eu fico meio que na dúvida se tá indo tudo bem. Então digita aí para mim, por favor. Tá bom? Até para eu saber que vocês estão acompanhando e que eu posso seguir adiante. Quem tiver alguma dúvida, coloca a dúvida também. A Marilda tá dizendo ok.
Quem tiver alguma dúvida, pode colocar a dúvida também, que eu vou dando um jeitinho aqui de passar o estudo e responder as dúvidas também. A Adriana colocou que tá ok, legal, muito bom. Lília também, ótimo, excelente. Então eu vou seguindo em frente. Quem tiver dúvida, digita a dúvida aí que eu vou respondendo. Não deixa pro final, porque no final você pode esquecer. E eu não me incomodo que me interrompa, eu já tô acostumada a dar aula, então quando eu tenho que parar e explicar, não tem problema nenhum. A Adriana falou que tá entendendo, sim. Que bom. Quando você começa a se sentir triste, ansioso ou irritado, não é o estado de humor que causa problemas, mas sim a maneira como você reage a ele. E aí vem a frase que eu sempre falo aqui nos stories e falo nos posts também. A questão não é o problema que vai acontecer com você, é como você vai reagir a este problema, porque os problemas sempre vão acontecer. Lembra que eu contei pra vocês que eu tive um problema com o meu carro? Depois eu tive problema para encontrar alguém que consertasse o carro. Meu marido ficou preocupado, nervoso. Depois o problema foi o seguro liberar o carro reserva. Não foi tudo resolvido? A peça foi comprada, está sendo enviada, está a caminho, comprou lá do fabricante, está vindo para a oficina. O seguro entregou o carro reserva, está parado aqui na garagem. Graças a Deus eu não estou nem saindo, ele está ali, mas eu sei que se eu precisar ele está ali. Tá entendendo? Tudo vai se resolver. Eu tive um problema que a minha tia estava viajando, precisou comprar uma passagem de ônibus, lá onde ela estava não tinha acesso bom à internet, ela ficou preocupada de chegar numa rodoviária e não ter passagem, pediu para eu comprar, eu comprei, na hora o cara lá do guichê não queria entregar a passagem para ela, aquilo deu um aborrecimento, ela me ligou e tal, não sei o quê, uma confusão danada, mas não resolveu? Resolveu, ela embarcou, pegou o ônibus e foi embora. Então, a gente fica muito nervoso com as coisas e hoje eu percebo que não tem necessidade de ser assim. Porque o nosso corpo tem memória celular. Cada vez que você fica muito nervoso, muito agitado, que você se irrita, a tua célula, ela guarda um pouquinho daquela irritabilidade. E somado a tudo que acontece no dia, você vai tendo esses picos de adrenalina e de irritação, ao longo de um período, isso te causa, sim, uma sobrecarga de estresse, isso te faz envelhecer mais rápido, isso faz você ter distúrbios alimentares, isso causa um monte de problemas, distúrbios hormonais. Então a questão não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. E a meditação te ajuda a reagir de uma forma melhor também. Olha só, agora eu vou trazer para vocês o que eu falei da memória de infância no início da live. Olha aqui, olha. Alguma vez já voltou a um lugar onde você mais gostava de passar as férias na infância? Retornar àquele contexto encoraja sua mente a evocar uma série de lembranças relacionadas ao local. Mas não são apenas lugares que desencadeiam lembranças. O mundo está cheio de desencadeadores. Uma canção, uma determinada flor, o cheiro de um pão fresquinho. Da mesma forma, o nosso humor pode reagir dentro de um contexto pela lembrança. Ou seja, a memória, ela afeta também o teu humor. Às vezes você está bem, você lembra de uma situação que te fez mal. Por exemplo, você lembra de alguma fofoca que surgiu lá no seu trabalho, que falaram mal de você. Você estava bem. Bastou você lembrar daquilo ali e acabou. Você começa a ficar irritado, aquilo vai te dando uma coisa dentro de você, que você não tem como resolver, que você não tem como ir lá falar a verdade. E aí pronto, aquilo estraga sentindo. Alguém já se sentiu assim? De uma memória te trazer... Olha lá, olha, eu tava perguntando e a Babi já escreveu ali, eu sou rainha disso. Gente, isso faz tão mal pra gente. E todo mundo tem isso. Não adianta falar que não tem, né? Algumas pessoas vão ter mais ou menos. Eu super tinha. Agora ainda tenho, mas tenho bem menos. Porque depois que você toma conhecimento, você bloqueia mais esse tipo de coisa, né? Que você sabe que vai te fazer mal. Alguém mais, gente, passa por isso com frequência, igual a Babi falou que ela é a rainha disso? Alguém mais passa por essa coisa de lembrar de alguma coisa e aquilo tirar você da paz de espírito, do teu estado de bom humor que você estava? Quem mais tiver isso, me conta aí que eu quero saber, tá? Aí vem dizendo assim, olha, eu vou ler o que tá aqui no... olha ali, a Val falando que a música faz muito isso. Gente, música faz muito isso, é verdade. Música parece que remete a gente lá no passado, né? A Babi tá dizendo que tá aprendendo a lidar com isso. Então, Babi... E é necessário mesmo. Por isso que eu tô falando sobre isso pra vocês hoje. Porque lidar com isso é parte do jogo, pra você se manter em equilíbrio, sabe? A gente tá numa fase, eu vou falar isso daqui a pouco também, mais profundamente, que a Terra tá com uma densidade muito pesada. Se você não souber se equilibrar, qualquer coisa que passou uma centelha de energia ruim, você tá igual uma antena captando. A Georgina também tá dizendo que ela levantando o dedinho ali, que ela tá nesse time aí que as memórias
fazem dar uma desconcertada e uma desequilibrada. A Marilda também. Olha aqui, todo mundo vai se identificar com isso aqui agora. Uma centelha de tristeza, frustração ou ansiedade pode trazer de volta lembranças perturbadoras. E logo você estará perdido em emoções negativas e pensamentos sombrios. Talvez você nem saiba de onde vieram, parecem ter surgido do nada, e você pode ficar mal-humorado, irritado ou triste sem saber a causa. É o que a gente está falando, tá vendo? Não é possível parar a torrente de lembranças. Gente, parar o pensamento não dá, né? Lembrar é automático. Tipo, ouviu a música, lembrou. Sentiu o cheiro do chocolate quente, lembrou. Sentiu o cheiro do bolo de cenoura, lembrou da pessoa que faz o bolo de cenoura. Não dá pra parar o pensamento, né? A Marilda tá dizendo que ela tá se vigiando constantemente. E é exatamente por aí o caminho, ela tá certa, sabe? Super certa, Marilda. Esse é o caminho. O autoconhecimento, você vai se vigiando. A gente pensa que, isso é bobagem. Não, não é bobagem. Porque afeta o funcionamento do teu corpo todo, dos teus órgãos, né? Você imagina um rim sendo bombardeado por raiva o dia inteiro, né? Não tem jeito, vai chegar uma hora que essa pessoa vai desenvolver um problema renal, com certeza, né? E aqui diz o seguinte, você pode impedir que a espiral se autoalimente e desencadeie o próximo ciclo de negatividade. Você pode deter a sucessão de emoções destrutivas capaz de deixar você mais infeliz, ansioso, estressado, irritado ou exausto. Então, só você consegue combater isso. Ai, bolinho de chuva é muito bom, né, Val? Me lembra a infância, me lembra a minha avó. E aí, eu tenho que dar uma acelerada aqui, mas se vocês tiverem perguntas, coloca aí pra mim, tá? A meditação da atenção plena ensina você a reconhecer as lembranças e os pensamentos prejudiciais assim que eles surgem. Porque a meditação, ela te traz um autoconhecimento tão incrível que quando esse pensamento surge, é como se você tivesse anticorpos contra ele. Você fala, não, peraí, isso não é meu. Isso apareceu aqui, mas eu não quero isso pra mim, isso não é meu. Eu devolvo aí pra de onde veio e eu não quero ficar com isso aqui. Eu não quero sentir isso agora. E aí você não vai mesmo pensar sobre isso, porque você recusou o sentimento que essa memória trouxe, sabe? Mas eu falar aqui assim, parece uma coisa muito utópica, muito distante da realidade. Mas quando você começa a meditar, no dia a dia você consegue fazer isso. E importantíssimo falar isso pra vocês. A expansão de consciência, ela não volta atrás. Uma mente que expande para o conhecimento, ela não desalinha mais, ela não retroage. Então, assim, tudo que eu tô falando pra vocês ao longo das últimas semanas, vocês estão tendo ganho de tomada de consciência. Vocês não vão perder o que vocês estão conquistando. A não ser que daqui a um tempo vocês falam, olha, eu vou mudar totalmente a minha vida, eu não quero saber de nada disso, eu vou partir pro caminho do mal, eu quero viver com as trevas. Aí você tomou a decisão de não querer fazer nada disso. Mas você não esquece que isso existe, você sabe. A tua mente, quando ela começa a despertar, a tua essência desperta junto. Não tem mais como você ignorar que tudo isso existe. Então, cada vez que você medita, mais você avança. Corações, por favor, se vocês gostaram dessa boa notícia. Você consegue alargar o espaço de tempo entre pensar e reagir. Exatamente. Esse tempo que você não é mais uma pessoa tão reativa é o tempo da sabedoria. Percebe? Eu também falo muito sobre isso aqui. A sabedoria é o que vai fazer você evoluir. Como é que você vai evoluir como ser, como espírito, com a sua conexão com o mundo, com o universo, com a natureza, com o teu próximo, sem sabedoria? Então, esse time entre ação e reação é resultado da sabedoria. É aí que a sabedoria vai agir, né? Bom, vamos lá. A prática da atenção, corações. Quero corações que eu dei uma boa notícia aqui, tá? Quem expande consciência não vai mais retroagir. A prática da atenção plena nos encoraja a ser mais pacientes e compassivos com nós mesmos, a abrir a mente e a ser persistentes. Essas qualidades nos ajudam a escapar da força gravitacional da ansiedade, do estresse e da infelicidade, lembrando-nos de que devemos parar de tratar a tristeza e outras dificuldades como problemas que precisam ser resolvidos. Não podemos nos sentir mal por falhar em resolvê-los. Gente, não se culpe por não conseguir resolver determinado problema, tá? Nós estamos em um mundo onde nós viemos para evoluir. Então, às vezes, a gente não consegue mesmo resolver algum problema. Às vezes a gente vai conseguir, mas vai demorar um pouquinho.
E tem problemas que a gente não vai conseguir. Às vezes a gente vai precisar contar com alguém. Tem coisa que você vai precisar recorrer a um amigo, a uma pessoa que é especialista naquilo. Para isso existem especialistas, por exemplo, um advogado. Então tem coisas que você não vai conseguir resolver sozinho, mas você vai conseguir dar um encaminhamento para a solução buscando a ajuda de alguém. Ou, com o passar do tempo, você talvez descubra mesmo qual é a solução para aquilo ali, tá? Bom, a atenção plena, ela opera em 2 níveis. O primeiro nível é esse que a gente está trabalhando agora, tá? É o nível do autoconhecimento através da meditação. Então, eu vou ler para vocês o último trecho aqui do livro, tá? E aí vou dar algumas explicações aqui importantes para a gente fechar. O primeiro e mais importante nível que o programa vai atingir é a tua essência. Então, por isso que é importante você acompanhar as lives e pegar o restante do material que eu vou disponibilizar lá dentro do canal do Telegram, tá? Quem não tem Telegram pode baixar aí o aplicativo e pegar o material por lá. O motivo de eu não entregar para vocês o livro eu já expliquei. Quem não assistiu o início da live, depois assiste o replay. O replay não vai ficar aqui no Instagram, tá? O replay vai lá pro canal do YouTube. Quem quiser assistir a live e perdeu aqui, vai lá pro canal do YouTube que a gente vai colocar o replay lá. Não hoje, mas eu acho que amanhã ou domingo já vai estar lá. Ao quebrar algumas das suas... a atenção plena nos encoraja a romper os hábitos de pensamento e comportamento que nos impedem aproveitar plenamente a vida. Como faço para entrar no Telegram? Eu abri o canal hoje, Babi. Hoje é dia de festa, a gente tem um canal no Telegram agora. Eu coloquei o link dele aqui na bio, tá? Então, quando acabar a live, é só você ir lá na bio, clicar e entrar lá. Não tem nada lá, tá zeradinho antes. Eu tenho um áudio de boas-vindas lá esperando vocês. E aí eu vou começar a colocar o material das lives sobre meditação. E eu expliquei aqui antes, eu só não vou colocar o livro em respeito aos autores, porque, por exemplo, os livros, os PDFs que eu publico, né, do meu trabalho, que eu faço das minhas aulas de marketing e tal, eu não me incomodo que alguém compartilhe. Eu já passei desse nível, não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho a necessidade de que aquele livro tem que ser vendido porque eu escrevi para vender. Eu escrevi para compartilhar conhecimento, então para mim não tem problema nenhum que ele vá adiante e outras pessoas baixem por PDF, tá? Mas eu tô olhando pro teu nome como se eu estivesse falando com você direto. Vou falar pra câmera de volta. Mas algumas pessoas não gostam e eu acho que eu não conheço esses autores, né? O Mark e a Dani. Eu não conheço eles, então eu não me sentiria... Eu tô a semana inteira nesse dilema, compartilho. Mas eu não me sentiria à vontade praticando o que muita gente vai chamar até de pirataria, né? Então, ao invés de compartilhar o PDF do livro, que eu tenho o PDF dele, eu poderia colocar lá. Ao invés disso, eu vou compartilhar com vocês esses fragmentos por capítulo, que são as partes mais importantes para vocês lerem, tomarem consciência, refletirem, e os áudios de meditação. Eu ainda não tenho os meus áudios, vou ver como que eu faço para compartilhar os áudios do livro também, porque esse livro tem um CD de meditação, tá bom? Ao quebrar algumas das suas rotinas diárias, aos poucos você dissolverá alguns desses padrões de pensamento negativo e se tornará mais atento e consciente. A felicidade e a alegria reaparecem mesmo fazendo apenas pequenas mudanças na sua maneira de viver. Gente, para a felicidade, para a alegria se manifestar na sua vida, é necessário que você quebre algumas coisas da tua rotina. O nome do livro, Val, vou botar aqui, olha. Atenção Plena, Mindfulness. Esse aqui é o livro, tá? É do Mark Williams e da Dani Penman. Como eu falei, ele tem um CD de meditação, tá? É da editora Sextante, tá bom? Quem quiser pesquisar, fica à vontade. Às vezes você pode até encontrar ele em PDF, porque algumas pessoas disponibilizam. Bom, voltando ao que eu estava falando. Então, para você expandir consciência e manifestar alegria, tua presença no todo, prosperidade na sua vida. A gente fala muito em prosperidade como se fosse uma coisa mecânica, né? Vai lá, escreve o que você quer, olha para aquele dia todo dia, medita, pede e vai correr atrás, trabalha, faz esforço. Não precisa desse esforço todo para trazer prosperidade para você. Você precisa se enxergar como parte do todo. O todo é universal, o universo tem bondade, prosperidade, tudo em abundância, inclusive bens para você conseguir sobreviver, senão você não estaria encarnado nesse mundo. Aqui tem tudo que você precisa para sobreviver bem com a sua família.
Para você atingir tudo isso, esse nível de alegria, felicidade, prosperidade, amor, tudo isso, você precisa dessa expansão de consciência, que ela só vem quando você quebra algumas coisas da sua rotina, quando você se inclui na sua rotina. Porque a sua rotina, ela tá em acessar os sites de manhã de notícias, olhar o Instagram, o WhatsApp, assistir telejornal, assistir novela, talvez, ver filme na Netflix, ficar na internet para você poder se informar, dirigir para o trabalho, pegar o metrô, cumprir com as suas tarefas no trabalho. Essa é a tua rotina, né? Se programar pro horário do almoço, pro horário do lanche, pro horário do jantar, você não consegue inverter a ordem das coisas, você não consegue se encaixar nessa rotina. E para você conseguir praticar esse mindfulness, chegar nessa atenção plena, expandir consciência e viver melhor, a única maneira é essa. É você fazendo esse trabalho de conexão com você mesmo. E aí a quebra de rotina é importantíssima, porque você tem que encontrar uma janela de tempo para você, um espaço onde você consiga se conectar. E a meditação traz essa conexão. Então imagina, se você puder meditar no metrô, quando você vai trabalhar, no ônibus, em 10 minutos que você vai ao banheiro no trabalho, fique lá quietinha fazendo uma prática de meditação. Olha quanta coisa pode mudar na sua vida, quanta coisa boa você pode atrair para você com pequenas mudanças aí de hábito no teu dia a dia, né? Então é isso. Bom, só para vocês entenderem, o livro, a proposta dele são 12 capítulos, tá? Mas eu vou resumir isso para vocês em 8 semanas, que fica mais rápido. Ao invés de 3 meses pra gente concluir o livro, a gente vai levar 2, porque eu vou trazendo para vocês todos os dias um pouquinho mais sobre o livro lá no canal do Telegram. Por lá eu vou conseguir ir construindo essa meditação com vocês. Então, a gente tem uma tarefa para ser executada hoje. E a tarefa de hoje é: você vai, em algum momento do seu dia, tá? Pode ser agora, pode ser mais tarde, em algum momento do seu dia, você vai parar e refletir sobre você, sobre quem é você. E você vai ficar ali o tempo que você conseguir. Pode ser 3 minutos, 5, 10, 15. Conversa com você. Faz uma conversa interna com você, para você começar a se despertar para essa conexão com você mesmo. Isso não é do livro, tá? Isso é uma coisa minha que eu tô falando para você fazer porque eu sei que funciona. É assim que eu ajudo pessoas que me pedem ajuda para meditar. Começa assim, começa você com você. Liga para você mesmo, faz um call com você, né? Como eu falo, toca o telefone interno aí, atende, fala: oi, tudo bem, Leandra? Tô aqui. E aí, vamos conversar? E aí você começa a conversar com você e se entender. Se vier alguma coisa de culpa, de alguma coisa que você não soube resolver, de alguma coisa que você se arrependeu, de alguma discussão que você teve, esse pensamento, você nesse momento afasta. Não para pensar nisso. Não se conecta com a culpa agora. Se vier algum pensamento assim, você só pensa assim: nessa fase da minha vida, eu fiz o que eu podia fazer de melhor, com o melhor conhecimento que eu tinha sobre isso, e tá tudo bem, tá? Para quem perguntou sobre o livro, esse daqui é o CD que ele acompanha, tá? Vem junto com o livro. Então, se você conseguir baixar ele em PDF, vê se você consegue também o CD. Olha lá, a Val tá dizendo que tá R$25 na Amazon. Olha, é um preço super acessível. E a Amazon entrega rapidinho, né? Pelo menos eu sou assinante lá do Prime, nem frete eu pago. Mas aí eu não posso dizer se o frete é caro ou barato, que eu não sei. Mas eu sei que a entrega é rápida para todo mundo. Bom, então é isso, tá? Faz esse exercício hoje do autoconhecimento, conversa com você, se busca em algum momento, fica sozinha num cantinho, sabe? Bota uma musiquinha baixinha pra ninguém ficar interrompendo. Eu acho que é super válido, tá bom? Bom, tenha um excelente dia, que Deus abençoe sua vida, seu dia. Eu espero que tenha sido bom para vocês estar aqui comigo, ter esse momento no horário do almoço, onde a gente conseguiu se conectar, né? Eu vou fazer um post lá falando sobre a live da meditação e eu quero muito que vocês depois passem lá para comentar o post, dizendo o que vocês acharam, tá bom? Um grande abraço para todas vocês e que vocês tenham um lindo despertar. Tchau!